Quem é que aí já teve a sensação de que não sabe o que comer para conseguir emagrecer o quanto quiser? Então, bem-vindos todos a mais um conteúdo. Eu sou a Gladys, sou nutricionista, sou uma mulher que passou pelo processo de emagrecimento e que dentro desse processo de emagrecimento precisou lidar fortemente com a questão da ansiedade ao comer. E é isso que eu ensino aqui, eu ensino mulheres a serem menos ansiosas ao comer e emagrecerem sim o quanto quiserem. E hoje eu quero falar exatamente sobre isso. O que uma pessoa, uma mulher em especial, deve comer se quiser emagrecer e para conseguir emagrecer realmente o quanto ela quiser. Porque muitas pessoas não sabem o que comer para emagrecer e acabam muitas vezes fazendo esforços em vão, gente. E aí vira aquela história. Tem aquela sensação de que faz e nada acontece. Já aconteceu isso com vocês? Aquela sensação de fazer um monte de coisa e não dá certo? Então, a questão primeira que eu gosto de falar é que muitas vezes quando a gente entra nesse processo de emagrecimento, a gente traz exatamente essa pergunta que eu trouxe aqui. O que eu preciso comer para emagrecer? Inclusive é uma pergunta que eu ouço muito no consultório, muitas pessoas me mandam direct me fazendo essa pergunta. Gladys, Nutri, o que eu preciso comer para emagrecer? Mas aí, aqui já começa uma grande questão. Porque, na verdade, essa pergunta, o que comer para emagrecer, ela está errada. E perguntas erradas vão levar a gente para ações erradas também. E ações erradas ou não adequadas dentro do emagrecimento não vão gerar resultado e vão fazer o contrário. Vão gerar mais ansiedade, porque a gente não entende o que está acontecendo, por que não está dando certo a coisa toda. E nessa ansiedade maior que é gerada, a gente acaba também comendo mais, desistindo do processo. Falei ontem, no conteúdo de ontem, sobre desistência, sobre como não desistir mais. Está gravado aqui, está gravado no YouTube também. É só acessar e assistir para realmente chegar no evento preparadas para receber o que eu vou ensinar vocês, certo? Mas se a pergunta o que comer para emagrecer está errada, qual é a pergunta certa que vai me ajudar a descobrir isso? A pergunta certa, gente, e é muito importante prestar atenção nisso, é o que não comer para emagrecer. Por quê? Porque quando eu me pergunto o que comer para emagrecer, o que eu estou fazendo? A gente está colocando no alimento, na comida, a responsabilidade por emagrecer a gente. E a gente já sabe que não existe um alimento específico que vá fazer isso, ou que não vá permitir que a gente emagreça, ou que vá gerar ansiedade ao comer, ou que vai impedir a ansiedade ao comer. Não existe um alimento específico que vai fazer isso. Da mesma forma, não existe um suplemento que vai ser capaz de fazer isso de uma forma eficiente. Não existem medicamentos que vão fazer isso. Ah, mas eu tomei medicamento e perdi peso. Perdeu peso, mas não emagreceu. E ontem eu expliquei por que perder peso é muito ruim e por que emagrecer é muito bom. E por que quando a gente perde peso a gente recupera e por que quando a gente emagrece a gente não recupera. Então tá explicadinho no conteúdo que eu fiz ontem que tá salvo. Assistam para entender. Até, gente, hoje a gente vê hipnose para emagrecer, a gente vê, enfim, nada disso vai ser a solução. Então a pergunta o que comer para emagrecer tá errada. E tá errada também porque o emagrecimento é um conjunto de fatores, ou seja, são várias coisas que a gente precisa entender, aplicar e realizar para trazer emagrecimento pra gente. Isso é fundamental entender isso. Então, falar hoje em
hoje nessa live em alimentos específicos, que é o que eu vou fazer. Quais alimentos a gente deveria comer quando a gente pensa em emagrecer, quais alimentos a gente não deve comer quando a gente está querendo emagrecer e quando a gente está querendo reduzir essa ansiedade ao comer, porque isso acaba sendo um cerne também, uma coisa importante, reduzir a ansiedade ao comer. Muitas pessoas não conseguem, porque não conseguem dar conta dessa ansiedade ao comer. Então isso acaba impedindo o emagrecimento. Então hoje que eu vou falar de alimentos de uma forma específica, eu quero que vocês entendam, que eu tô trazendo aqui YouTube um pedacinho. Tô trazendo um pedacinho de todo o conjunto de fatores que é o emagrecimento. Então é importante que a gente não se apegue nisso, nos alimentos que eu vou falar aqui, como sendo a única coisa, a única solução. Não é isso que vai trazer uma alimentação menos ansiosa e emagrecer quantos quilos você quiser, certo? Então vamos fazer a pergunta certa para começar a emagrecer de verdade, sem ansiedade ao comer e o quanto vocês quiserem, mulheres, porque quando a gente resolve isso, a gente tá no comando e a gente vai conseguir emagrecer o quanto a gente quiser. Pode ser 2 quilos, podem ser 5, podem ser 10, podem ser 15, pode ser 20 quilos. Porque quando a gente consegue se colocar nessa posição de comando, que é o que eu tô fazendo nesse período de aquecimento aqui com vocês, que é o que eu quero fazer no evento gratuito com vocês, vocês conseguem emagrecer quanto quiserem, porque daí vocês vão decidir tudo, tá? Então vamos lá. A pergunta certa, então, o que não comer para emagrecer? Então, sabe por quê? Porque a pergunta certa é o que não comer para emagrecer? Pensa comigo, porque pensar em o que comer, e vocês vão concordar comigo, vai fazer a gente pensar no que, gente? Vai fazer a gente pensar naquele tradicional, naquele básico. O que comer para emagrecer? Eu tenho que comer frutas, eu tenho que comer saladas, eu tenho que comer comida de verdade, eu tenho que comer integrais, eu tenho que beber água e por aí vai. E isso tá certo. Sim, isso tá certo. A gente vai precisar de tudo isso, sim. Só que a maioria de nós come tudo isso. E a gente continua com ansiedade ao comer e a gente continua sem conseguir o tão desejado emagrecimento. Por que isso acontece? Porque apesar da gente comer o que ajuda a emagrecer, porque de fato essas coisas ajudam por milhares de motivos, mas a gente muitas vezes também continua fazendo uma alimentação que não emagrece. Então as duas coisas entram em colapso. Eu consumo coisas que me ajudam a emagrecer, reduzir a ansiedade, mas eu continuo numa alimentação que impede isso. Então é uma coisa que não deslancha, porque é uma coisa enfrentando a outra. É uma alimentação que gera emagrecimento contra uma alimentação que não gera, e esse jogo fica empatado e a gente não vai adiante, a gente não consegue emagrecer. Então olhar, por isso que eu falo, é conjunto de fatores. Não dá pra gente ficar olhando só pra comidinha quando a gente quer emagrecer. Precisa olhar pra todo um contexto muito maior. Porque quando a gente tá comendo por algum motivo. E se a gente tá comendo com ansiedade, existe um motivo também. E se a gente tá comendo sem ansiedade, a gente conseguiu resolver esse motivo. Então é muito importante a gente entender isso, de que é um contexto muito grande, muito amplo. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Então quando a gente se pergunta o que não comer para emagrecer, o jogo começa a mudar um pouco. E aí uma coisa muito importante que eu preciso falar, tá? Quando eu falo sobre o que comer para emagrecer, o que não comer para emagrecer, eu não me refiro nunca, jamais, a você se privar de tudo que você gosta, a você fazer super restrições, parar de comer tudo, ficar só na água, só na salada e na carne, ficar, enfim, tendo que ir numa festa, num evento, numa coisa que tá a família toda e levar a marmitinha de vocês separadas. Não é isso, não é isso. Quando eu digo o que não comer para emagrecer, não se refere a isso. Não, nunca, jamais. Mas assim a gente aprender a manejar essa nossa alimentação para a gente poder continuar vivendo a nossa vida social também, mas sem permitir que isso prejudique os nossos resultados do emagrecimento,
sem permitir que isso prejudique a nossa relação com a comida. É uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes no consultório, para quem participa dos meus programas. Respeitar os nossos limites é fundamental, mas não permitir que esses limites limitem a gente é mais importante ainda. Então tem um pouco a ver com isso, tá? Mas vamos pensar aqui juntas. O que não comer, que vocês já entenderam que é a pergunta certa quando a gente quer emagrecer e sem ansiedade ao comer, tá? O que não comer para emagrecer? E aí, lembra que eu falei do jogo? Aqui, ó, de uma coisa, uma alimentação que não deixa emagrecer de um lado, uma que deixa do outro e elas se colapsam? Bom, então a gente vai precisar, ó, reduzir alimentos de um lado, aumentar alimentos do outro, aí esse jogo começa a fluir, aí alguém vai vencer esse jogo. Mas a gente precisa saber o que reduzir, o que aumentar. Concordam comigo? Que isso é importante da gente saber no nosso dia a dia, quando a gente está pensando em emagrecimento sem ansiedade ao comer? E se vocês concordam, pode digitar aqui, pode escrever, pode clicar no aviãozinho para mandar para alguém, pode clicar em compartilhar para compartilhar esse conteúdo com mais uma mulher para ela aprender sobre isso, porque eu quero que vocês se libertem da escravidão que é não conseguir comer coisas que emagrecem, tá bom? E que reduzem a ansiedade. Então vamos lá. Alimentos que a gente precisa de verdade evitar, prestem atenção na palavra evitar, quando a gente tá querendo ser menos ansiosa e emagrecer o quanto a gente quiser. E tem uma categoria, na verdade são duas categorias e eles podem se juntar em uma só. A primeira coisa que a gente precisa pensar, quando a gente se refere à parte alimentos do emagrecimento, que é um conjunto de fatores, é falar sobre os famosos ultraprocessados e hipercalóricos. Quem é que sabe me dizer o que são alimentos ultraprocessados e hipercalóricos? Deixa eu ver aqui se o pessoal do YouTube vai acertar. Vamos ver, o que é um alimento ultraprocessado e hipercalórico? Gente, alimentos ultraprocessados são aqueles que a gente não consegue enxergar na natureza. Ou não consegue enxergar de forma alguma na natureza. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um alimento que não é ultraprocessado. Arroz empacotado não é ultraprocessado, ele é processado, porque ele foi tirado lá do campo, foi higienizado, foi imunizado contra pragas, foi colocado no saquinho, a gente compra, leva para casa, prepara e tá tudo certo. Concordam comigo? Feijão a mesma coisa, pipoca a mesma coisa, processado, tá? Milho na latinha, ervilha na latinha, processado, tá bom? Só que daí, isso existe na natureza, a gente consegue ver o milho na natureza, a gente consegue ver a ervilha, a gente consegue ver o arroz, a gente consegue ver a pipoca. Mas aí a gente vai para a categoria dos ultraprocessados. Vamos lá, ultraprocessado. Tempero pronto, aqueles que vêm nos quadradinhos que a gente põe na comida, aquilo é ultraprocessado. Salsicha, e eu não sou nada assim, tem que eliminar da sua vida. Não, mas você precisa diminuir muito quando você está pensando em emagrecimento e saúde também, tá? Salsicha ultraprocessado. A gente consegue ver salsicha na natureza? Consegue colher uma salsicha, plantar uma salsicha? Não consegue. Então é ultraprocessado. Que mais? Sorvete. Tem sorvete na natureza? Consegue ordenhar sorvete da teta da vaca? Não, não existe. Então é ultraprocessado. Que mais, gente? Me deem mais exemplos aí. Bolachinha recheada. Tem bolachinha recheada na natureza? Eu consigo ir lá na árvore e colher uma bolachinha recheada? Um wafer? Um salgadinho de pacote? Mesmo que seja batata. É ultraprocessado. Tem batata na natureza? Tem. Mas eu consigo colher aquela batata ondulada, frita com sal lá da árvore? Não consigo. Então, ultraprocessado, gente, é isso. Pizza congelada é ultraprocessado também, porque ela vai receber
muitos acréscimos de coisas químicas, aditivos, sabor, para dar sabor, para realçar sabor, para dar aroma, para dar cor, para dar textura. Então isso tudo é ultraprocessado, ok? E hipercalórico. Geralmente os ultraprocessados, eles também são hipercalóricos. Ou seja, o que é um alimento hipercalórico? É um alimento que numa pequena porção tem muitas calorias. Mas aí isso não é mérito só dos ultraprocessados. Porque há alimentos que não são ultraprocessados, como, por exemplo, um risole, um pastelzinho frito. Não é um alimento ultraprocessado, mas ele é hipercalórico. Então as frituras são hipercalóricas. Os doces geralmente são hipercalóricos, porque a concentração de açúcar é muito grande e na grande maioria das vezes os doces, eles não têm só açúcar, eles têm gordura também, e gordura tem muita caloria. E esses alimentos todos, mulheres, esses ultraprocessados hipercalóricos também, eles acabam aumentando a nossa ansiedade ao comer e isso impede a gente emagrecer o quanto a gente quiser. Às vezes impede da gente emagrecer o mínimo, às vezes impede de emagrecer 1 quilo. Então, quantas vezes você já teve aí tentando emagrecer e não aconteceu? Vamos olhar para ver o quanto desses alimentos, dessas categorias que eu falei, não estavam aí presentes na sua vida. Porque se estavam, o jogo fica empatado. Lembra que eu expliquei para vocês? Mas por que evitar esses alimentos? Por que evitar os ultraprocessados e os hipercalóricos se eu tô pensando em emagrecer e eu quero emagrecer 10, 15 quilos? Como eu falei para vocês, eles fazem a nossa ansiedade ao comer aumentar. Por quê? Porque esses alimentos, eles são hiperpalatáveis. Eles têm muitos aditivos químicos para realçar o sabor, para realçar o aroma, para realçar a cor. E isso desperta aquele desejo. Ai, eu quero comer isso. Olha que bonito, olha que gostoso, olha essa textura, olha isso. E a gente consome e esses alimentos, eles vão viciando as nossas papilas gustativas. Então, a gente vai perdendo a capacidade de saborear e sentir prazer e achar gostoso um alimento que não tem tanto sabor assim. Por exemplo, quando a gente toma um refrigerante, tá? A gente, eu digo no sentido figurado, eu não tomo mais, acho que mais de 15 anos, porque, enfim, excluí da minha vida. Mas quem toma refrigerante dificilmente vai apreciar, vai achar gostoso, vai sentir prazer tomando um suco de fruta natural sem açúcar. Por quê? Porque lá no refrigerante o sabor é tão intenso, tem tantos realçadores, tanta coisa para despertar na nossa boca prazer, desejo, que se eu vou tomar um suco, eu não consigo sentir a mesma coisa. O que meu cérebro diz? Isso aí não vale a pena, isso aí não é bom, isso aí não é gostoso. Logo, a gente vai desejar o refrigerante, porque o refrigerante traz essa sensação, o suco não. Então, quando a gente consome muito ultraprocessado, muito hiperpalatável, isso acontece com a gente. Logo, a gente não vai conseguir saborear um suco que é mais natural e que ajuda a emagrecer, porque a gente vai estar numa ansiedade tão grande pelo refrigerante, não pelo refri em si, pelas sensações que ele provoca. E todos os ultraprocessados vão fazer isso. Por isso que às vezes é tão difícil deixar de consumir ultraprocessado em tanta quantidade, em tanta frequência, e é tão difícil às vezes conseguir saborear uma fruta. Mas de tarde comer fruta? Que coisa sem graça, que coisa sem gosto. Por quê? Porque a gente está acostumado muitas vezes a comer um bolo com muito açúcar, com muita gordura, com muita cobertura. A gente está acostumado a pedir açaí, com granola, com banana, com leite condensado, com leite ninho. Como que uma fruta, uma maçã, um morango vai ter graça quando a gente está acostumado a consumir coisas que despertam muito prazer na boca, na hora? E não é que as frutas, as coisas naturais não despertem. A gente precisa ir acostumando o nosso paladar a ele sentir esse prazer também com esses alimentos. Só que quando a gente não abre porta para isso acontecer, vai ficar cada vez mais difícil. Tá fazendo sentido isso para vocês? Entenderam o porquê que ultraprocessados, hiperpalatáveis acabam fazendo a gente sentir mais ansiedade ainda para comer e isso vai impedir você de emagrecer o que você quer emagrecer?
Deu para fazer essa conexão? Porque daí eu continuo, senão eu explico novamente, tá? Ok? Então vamos lá. Então, quanto mais ultraprocessados a gente consome, mais o nosso organismo vai querer, porque é um combo de coisas. É um combo de alimentos, né? De elementos que existem, porque não é só a gordura, é o açúcar, é o sal, é realçadores, são químicos, isso tudo vai estimulando a gente cada vez mais. E aí a gente começa a ganhar peso, e quando a gente ganha peso, a gente vai também desenvolvendo uma certa inflamação crônica. E essa inflamação crônica, ela também vai gerando mais ansiedade ao comer. Então, a gente vai precisar consumir menos desses alimentos ultraprocessados e mais alimentos de que tipo? Quem é que se arrisca a me falar que tipos de alimentos a gente deveria consumir em maior quantidade? Que daí eu vou falar agora para vocês. Então vamos lá, o contraponto do que não comer é alimentos que combatem tudo isso que eu expliquei até agora e que vão diminuir essa ansiedade ao comer, e por esse motivo a gente precisa aumentar o consumo porque vão fazer também a gente emagrecer. E eu sei que vocês talvez deve estar passando na cabeça de vocês algo do tipo, assim, uma coisa específica. Eu acho que ela vai falar que a gente tem que comer mais semente de sei lá, goji berry. Acho que ela tá falando que a gente tem que inserir sal do Himalaia, light, não sei das quantas na nossa alimentação. Acho que ela vai falar do óleo de coco, acho que ela vai falar do arroz negro, não sei da onde. Gente, não. Não, porque se a gente pensar assim, a gente tá pensando o que eu falei lá no início, a gente tá pensando em um alimento e tá botando a responsabilidade por resolver a situação nesse alimento. E isso não existe. Sabe aquelas coisas que às vezes a blogueira vai tomar lá, que ela deixar de molho por 3 dias, a semente não sei das quantas, daí tomar em jejum, de cabeça para baixo, e depois dá 3 pulinhos e daí tu toma aquilo ali e pronto, vai emagrecer. Nunca, 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 e eu falo isso com convicção, porque eu atendo pessoas que querem emagrecer todos os dias, e geralmente elas já fizeram o que todas as blogueiras que elas conhecem mandaram fazer, já botaram semente na orelha, ficaram só tomando sopa o dia inteiro por não sei quanto tempo, ficaram desnutridos com isso, perderam massa muscular com isso e depois é difícil recuperar, tiveram problemas cardíacos com isso e depois a saúde e a vida tá em jogo. Então, stop com isso, stop com esse pensamento de solução rápida, stop com a espera pelo milagre no emagrecimento. Isso não vai acontecer e só vai gerar mais ansiedade ao comer, mais frustração e ninguém vai emagrecer o quanto quiser de verdade com isso. E emagrecer tem uma explicação do que eu digo que quando a gente emagrece, a gente não volta a engordar. Quando a gente perde peso, a gente volta. E tudo isso que eu falei faz você perder peso e não emagrecer. Vão lá no conteúdo que eu fiz ontem, que tá gravado aqui, para entender o que isso quer dizer. Então, o que a gente precisa comer e o que todo mundo precisa para emagrecer e ser menos ansiosa ao comer, homens também, tá? Mas principalmente mulheres. De forma geral, mulheres, a nossa alimentação para emagrecimento e para saúde, para tudo, precisa ser com uma base em alimentos mais naturais e frescos possíveis e impossível, tá? Então precisa ter fruta todos os dias, precisa ter verduras todos os dias, precisa ter legumes todos os dias, precisa ter integrais, precisa ter proteína de qualidade, precisa então ter menos daquelas outras coisas e ter tudo isso. E aí vocês vão me dizer, mas se for assim eu vou gastar 500, 600, 700 reais por mês só com frutas, verduras, legumes. É ou não é? A gente não pensa isso? Não vai. Não vai. Se fizer do jeito certo, não vai gastar tanto. Aliás, vai gastar até menos. Eu já tive pacientes que me disseram isso. Gladys, agora eu gasto bem menos em mercado e eu como muito melhor e tô emagrecendo. Uma coisa que esse pensamento de que frutas, verduras, legumes são caras, não dá para ter porque
não tem como manter. É mito, é crença e vai fazer você comer cada vez menos esses alimentos. E quanto menos você come esses, mais você tá comendo os ultraprocessados hiperpalatáveis. E aí você não vai ter resultado de emagrecimento realmente, tá? Outra coisa, não vai gastar mais porque você vai estar tirando ultraprocessados da sua vida, eliminando, diminuindo e vai estar aumentando esses. Então eu nem sei quanto custa uma garrafa de refrigerante, porque eu não compro. Mas eu imagino, se alguém souber, que pode até me dizer, que uma de 2 litros deva estar aí, sei lá, 9, 10 reais, mais ou menos isso. Que é 1 litro de suco natural, que com 10 reais vocês compram muitas laranjas, muitas frutas que dá para preparar em casa. Então, às vezes, é mais uma forma de pensar, organizar e estruturar do que o financeiro em si. Só que às vezes a gente não está preparado para isso. Porque a gente está se apoiando, aceitando aquela limitação de que a gente acredita de que comer frutas, legumes, verduras todos os dias sai muito caro. E aí a gente nem age, porque a gente está acreditando naquilo. Então não vai sair mais caro porque você vai comer menos bolacha, você vai comer menos ultraprocessados e você vai comer mais frutas, mais verduras, vai beber mais água. Não vai sair mais caro. Vai beber menos cerveja. Ah, mas sai muito caro tu comprar salada, verdura e não sei o que. Mas o fardo da cerveja, pimba, todo fim de semana tá lá. Então, gente, precisa pensar nisso tudo. Não tem como a gente querer o emagrecimento achando que a gente vai tomar uma chia hidratada em jejum de cabeça para baixo e isso vai resolver. Não vai. E aí a gente vai ficar mais ansiosas ainda, vai comer mais e não emagrece nunca. Entendem isso? Então, olha só. Quando a gente consome mais alimentos, por que esses alimentos naturais, orgânicos, frescos que eu fui falando, as frutas, os legumes, as verduras, os integrais, com pouco menos sódio, menos açúcar, menos gordura, por que isso faz a nossa ansiedade ao comer diminuir, reduzir e faz a gente emagrecer o quanto a gente quiser? Porque a combinação de nutrientes que esses alimentos vão trazer tranquiliza o nosso corpo, tranquiliza o nosso organismo, traz antioxidantes, traz anti-inflamatórios, traz vitaminas, traz minerais e vai trazer uma descarga hormonal bem menor de hormônios que fazem a gente sentir aquela sensação imensa de prazer na hora que a gente está consumindo um hiperpalatável, um ultraprocessado, que logo se perde. Então isso não vai acontecer. Com alimentos naturais, mais frescos, acontece o contrário. Na hora não tem uma descarga gigante daquela sensação de bem-estar e prazer que muitas vezes os ultraprocessados vão trazer, mas depois, em médio e longo prazo, a gente tem essa sensação. Então, aquela ansiedade por comida, ela acaba sendo reduzida e a gente consegue emagrecer o quanto a gente quer, porque a gente tá no comando da coisa toda, tá? Então, muito para além de só pensar nos alimentos, a gente precisa entender como conseguir introduzir isso na nossa vida. Como que eu trago para minha alimentação os alimentos que eu devo trazer? Como que eu diminuo os alimentos que eu preciso diminuir? A primeira coisa que a gente precisa fazer é entender como é no nosso dia a dia. Entender quantas vezes por dia eu consumo fruta, entender quantas vezes por dia eu consumo salada, quando eu consumo fritura, quantas vezes, em que quantidade, quando eu consumo doce, quando que eu bebo refrigerante, quando que eu bebo cerveja, quando que eu bebo água, onde que eu tô colocando açúcar, onde que eu tô colocando sal a mais. Porque sem entender isso a gente não tem como melhorar nada, né, gente? E às vezes nós temos a impressão de que a gente está fazendo tudo isso. Mas quando a gente para olhar, para avaliar nos miúdos, a gente não tá. E quando a gente não tá, a gente precisa parar e fazer diferente. Porque senão não vai acontecer, né? Não vai vir o resultado de forma alguma. Então, depois de reconhecer isso, depois de reconhecer como que está dentro da vida da gente essa alimentação, que ajuda a emagrecer e reduzir a ansiedade ao comer, aí a gente vai fazendo pequenas mudanças na nossa rotina que vão ser para a vida. Porque daí a gente vai emagrecer, aí a gente não vai perder peso. Quando a gente perde peso, a gente engorda.
quando a gente emagrece? A gente não engorda mais, porque a gente aprende a fazer. E quando a gente aprende a fazer, a gente não depende mais de um alimento, de um suplemento, de um remédio, de uma hipnose, de uma sementinha na orelha. Não depende de nada disso. Faz sentido para vocês? E assim, com isso, gente, fazendo dessa forma, tá? É resultado para a vida. Porque se não for desse jeito, vai ter mais ansiedade, mais e mais e mais, e ela volta e ela toma conta e você só dá passos para trás no emagrecimento ao invés de dar passos para frente. Por isso, quanto mais rápido e mais peso eu quiser emagrecer, ó, menos álcool, menos lanche, menos biscoito, menos doce, menos ultraprocessado, menos hipercalórico eu vou consumir. E mais frutas, legumes, verduras, sementes integrais. Ai, Gladys, mas isso eu já sabia. Eu também sei disso e nem sempre eu me vejo fazendo tudo isso. Então é importante a gente reforçar. Porque emagrecer é isso, emagrecer é estar consciente para nossa alimentação. Então eu, por exemplo, quando eu me pego numa semana onde o meu filho já pediu um bolo de chocolate, já pediu para eu ir tomar um sorvete, a gente já fez alguma outra coisa, eu penso, opa, mas aqui eu tô indo pro lado que não me emagrece, ou pro lado que me faz perder o que eu já conquistei, então volta pra cá. Mas a gente só consegue isso quando a gente tá atento. Aí a gente consegue saber o que comer para emagrecer. Senão a gente não consegue, porque a gente não tá prestando atenção. Imagina vocês dirigindo sem prestar atenção. O que acontece? Imagina a gente cozinhar sem prestar atenção. O que acontece? Então, na alimentação é a mesma coisa. Se eu tô me alimentando sem prestar atenção, o que acontece? Vai dar ruim, gente, tá? Então, precisa dessa consciência, precisa pensar nisso. Não vale a pena, gente, fazer tudo isso para ter resultado realmente para a vida e se libertar dessa história de engorda, emagrece, ansiedade que sobe e resultado que não vem. Não vale a pena começar do jeito certo? Fazer do jeito certo? Vale a pena, né, gente? Vale a pena assumir o comando da nossa alimentação e da nossa vida. E a alimentação, ela está diretamente relacionada com isso. Porque não tem como separar a nossa vida da nossa alimentação. É tudo uma coisa só. A gente tá vivendo e tá comendo e tá vivendo. Não tem como colocar a vida aqui e a alimentação ali. Por isso que não dá para fazer restrição, dieta restritiva, não dá para ficar tomando medicamento, não dá para ficar acreditando em milagres. Infelizmente, muitas mulheres ainda caem nessas, mesmo sabendo que isso não vai ter resultado, porque às vezes a gente se pega numa situação de desespero e a gente quer uma resposta, uma solução muito rápida e a gente pensa assim, não, eu vou tomar esse remédio aqui e aí eu emagreço, daí depois eu faço certo. Gente, nunca vai ser assim. Eu não conheço pessoas que tenha sido assim. Porque quando a gente vê que aquele remédio, ou sei lá, coisas que a gente faz, trouxeram um resultado, ou uma cirurgia, uma bariátrica, que a gente pensa, agora eu já emagreci, tá tudo certo. E a gente acaba não fazendo. Então, recado importante, tá bom? Precisamos ter cuidado para as exceções do dia a dia não virarem regra, porque pode ter exceções, deve ter exceções, faz parte da vida que isso aconteça, que a gente coma coisas diferentes, nossa cultura, nossos gostos, nossas emoções fazem isso acontecer e tá tudo bem. O que não tá tudo bem é simplesmente ignorar que existe uma alimentação que vai fazer a nossa ansiedade ao comer diminuir e que vai permitir que a gente emagreça o quanto a gente quiser, tá bom? Então vamos lá. Então a receita é essa e às vezes às vezes a exceção, ela é um ponto cego do emagrecimento. Tá travando aqui, gente. Não sei se vocês conseguem no YouTube, Instagram, mas eu tô vendo aqui no meu celular que tá travando pra mim.
Mas então, olha só, às vezes a exceção ela é um ponto cego, a gente precisa ficar atento a isso também, tá? E pensar, gente, pensar sobre tudo isso que eu falei. E eu gostaria muito que vocês deixassem um comentário nesse conteúdo me falando, assim, qual desses alimentos que eu falei aqui hoje que é importante a gente reduzir, que você já consegue reduzir a partir de agora na sua vida, e qual alimento que eu falei que é legal que a gente aumente, que você consegue aumentar a partir de agora na sua vida. E aí depois você me conta os resultados que vai acontecer. A gente pode combinar isso? Que vocês vão escrever depois pra mim lá nos comentários, tá bom? Obrigada por estarem aqui. Um grande beijo pra todas, tá bom? Tchau, tchau.